Vamos lá, galera, agora nós vamos dar início, certo, aos protocolos de estudo do crânio de face, certo? A peça que vocês tenham um pouco mais de atenção, certo? Nessa primeira parte vocês até podem acompanhar só visualizando, mas a parte dos protocolos é bom ir anotando para poder compreender melhor, certo? E qualquer dúvida nós vamos estar sanando nos grupos de sala de aula ou através de webconferência. Vamos lá. Revisão anatômica, esse aqui eu vou passar bem rapidinho porque vocês já conhecem, já tem vários vídeos bem explicadinhos, bem detalhadinho, mastigadinho para vocês. Mas aqui, ó, o esqueleto da cabeça dividido em crânio e face, o crânio dividido em calvário e base ou assoalho, né? Onde eu tenho 8 ossos no crânio e 14 ossos na face. Esse ponto aqui vocês ainda não viram, é como revisão, mas vamos lá. O que que eu analiso, o que que eu visualizo quando eu vejo, né, o crânio numa vista superior, certo? Na região superior da calvária, né, que é a primeira parte do crânio, eu tenho 4 principais suturas que atravessam essa calvária. A sutura coronal ou bregmática, que ocorre entre os ossos frontal e parietais. A sutura sagital, que une os dois parietais. A sutura lambdoide entre os parietais e occipital. E a sutura escamosa, que é mais lateral, unindo o parietal com o temporal, certo? Essas suturas aqui todas foram descritas quando nós estudamos os ossos separadamente da anatomia do crânio. Agora, pontos antropométricos do crânio: bregma, lambda, vértex, gônio e pitério, certo? São os pontos de referência, assim como estudamos em marcos topográficos, são marcos topográficos ósseos, certo? São pontos de inserção, pontos de encontro dentro nos ossos, né, da estrutura anatômica do crânio, que vocês têm que ter noção também, certo? O que é o bregma? O bregma nada mais é que o ponto de união entre as suturas sagital e coronal, certo? Lambda, ponto de união entre sutura sagital e lambdoide, é o ponto que eles se encontram, passam a sutura num sentido, outra sutura em outro sentido, e o ponto que se encontra, né, dá origem a esses pontos antropométricos. O vértex, que é a parte mais alta do crânio, seria o topo do crânio. O gônio, né, que vimos também na revisão anatômica. E o pitério, que é a união dos ossos parietal, frontal, esfenoide e temporal. Ok? Pontos antropométricos. Vamos tentar visualizar na imagem. Ó, bregma, que é o ponto de encontro aqui, ó, da sutura coronal com a sutura sagital, certo? Lambda, como aqui é uma vista superior, nós não vamos conseguir visualizar as outras estruturas. Mas é só para vocês terem a noção que esses pontos antropométricos são pontos em que se encontram essas suturas que já são pré-existentes de comunicação articular imóvel dos ossos do crânio. E os ossos da face aqui, tem bem detalhado também naquele vídeo que eu postei para vocês, mas coloquei aqui como revisão anatômica, já que vocês vão ter acesso a esse slide também, ok? Pontos de reparo em linhas, ó, mais uma vez, glabela, linha interpupilar, né? Canto interno do olho, que não é tão utilizado como um ponto de referência, acântio, certo? E o ponto mentoniano. Aqui eu tenho um plano médio sagital, que também vimos anteriormente, margem orbital externa, né? A margem infraorbital, vimos também nas linhas, ângulo da mandíbula, que é o gônio, e a linha interpupilar, que forma a lipe, que vocês vão ver muito quando se tratar de incidências de perfil, certo? Mais uma vez, essa imagem inclusive é de um tratado de posicionamento radiográfico, vimos no último slide. Topografia do crânio, mais uma vez, foi visto no último slide. E chegamos às incidências de crânio, certo? Peço agora que se atentem, peguem caderno e caneta para ir anotando. Vou passar uma incidência ou até duas, dependendo da quantidade, do tamanho que o vídeo fique por slide, está bem curtinho ainda, para que dê tempo de a gente ir lá no chat, debater como é que está funcionando, se está
comunicação tá ok, se vocês estão conseguindo compreender aquilo que eu estou passando, e aí nós vamos avançando aos poucos, né? Sem muita pressa. Vamos lá. Inclusive tem um trabalho que eu vou passar para vocês sobre isso. Mas algumas patologias que podem acometer o crânio, né? Algumas patologias que são evidenciadas no laudo de crânio, né? Tem a doença de Page, inclusive algumas dessas ou todas vocês já viram, já tiveram contato com a disciplina de patologia radiológica, mas mais uma vez aqui reiterando, eu coloquei para vocês com os conceitos bem resumidos para que vocês tenham essa noção daquilo que pode ser visualizado quando realizado uma incidência de crânio, ok? A doença de Page é uma doença de origem desconhecida que causa destruição óssea seguida de reparação, ou seja, o osso ele é danificado e restaurado sem nenhuma interferência de meio externo. Nas radiografias, o estágio destrutivo é demonstrado por áreas de radiotransparência, ou seja, fica mais escuro, enquanto o estágio reparador possui uma aparência em flocos de algodão, com áreas mais irregulares de densidade aumentada, característica de esclerose, né? Tem a síndrome de Sturge-Weber, que é uma rara condição de desenvolvimento congênita, sendo caracterizada por uma desordem neurocutânea com angiomas envolvendo as leptomeninges, a pele e a pele da face, preferencialmente no trajeto do ramo softálmico, né, do nervo, e maxilar do nervo trigêmeo. Fraturas, que é descontinuidade óssea, né? Que aí é padrão para tudo, inclusive quando é perguntado a vocês nas provas, né? O que dá para visualizar? Fratura e luxação. As metástases também, que são neoplasias secundárias, que são oriundas de um histórico já instalado no organismo de câncer, certo? Mieloma múltiplo, que são um ou mais tumores que são originados da medula óssea, certo? E o crânio é muito afetado com esse tipo de patologia. E também temos a questão dos corpos estranhos, né? PAF, PAB, dentre outras situações, que vamos fazer estudos específicos apenas de interpretação de imagens de crânio. Mas vamos seguir. O que eu preciso saber, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso executar para que eu tenha uma qualidade diagnóstica plausível, para que o médico consiga analisar aquela imagem e falar, poxa, dá para rodar, para que eu consiga fazer com que aquele paciente não precise repetir o exame, certo? Para obter exames de qualidade diagnóstica, é necessário seguir alguns procedimentos que facilitarão o resultado da radiografia. Primeiro ponto, alinhar o raio central com a linha central da mesa e a linha central do book. Os exames de crânio, eles são realizados em técnica book, certo? A não ser que seja um caso de trauma, politrauma ou até mesmo uma rotina de UTI, que você vai fazer o exame em técnica livre. Mas o exame de todo o esqueleto axial, eles sempre são protocolados a serem realizados em técnica book, para que você consiga filtrar a radiação secundária e apresentar uma imagem mais detalhada, uma imagem com maior detalhe fisiológico, detalhe anatômico e contraste ideal, ok? Selecionar o chassi. Vocês vão ver que nos protocolos existem já, né, as determinações para você utilizar os tamanhos corretos de chassi. Em se falando de crânios adultos, nós utilizamos o 24x30, longitudinal, quando for AP ou PA, e transversal, quando for perfil, nós vamos ver um pouco mais à frente. Se for face, você pode utilizar o 18x24, porque lembrando que a face é uma estrutura anatômica menor do que o crânio, e aí você vai restringir colimação e restringe também receptor de imagem. Selecionar as medidas de proteção necessárias e disponíveis. Bora lá. Se eu estou fazendo um exame de crânio, eu não preciso colocar a colimação pegando o tórax, não preciso pegar arcos costais, eu vou pegar a colimação em crânio. Certo? É a primeira medida básica de proteção radiológica que vocês devem aplicar. Na verdade, é o que nós mais falamos na disciplina de radioproteção, mas muitas vezes na
pressa da rotina, na pressa de executar o exame, as pessoas acabam passando por cima disso. Mas a colimação ela é a forma mais eficaz de restringir, né, a exposição a fotos de radiação de forma desnecessária. E as outras, né, não menos importantes, são você colocar os protetores, né, os equipamentos de proteção individual que são utilizados em proteção radiológica para aquele paciente. Coloca um protetor de tireoide, coloca um colete de chumbo, um saiote de chumbo. É você pensar na otimização daquele exame e pensar também na proteção biológica desse paciente, certo? Então, selecionar as medidas de proteção necessárias e disponíveis, posicionar o paciente de acordo com a incidência solicitada, obviamente. Se você não sabe, né, todo profissional, todo estagiário, ele tem que ter aquele livro de consulta, que é o livro de bolso, e fica sempre no bolso do jaleco, tá aí o nome, para que você consulte. Se não sabe fazer, é melhor não fazer do que fazer e ter que repetir o procedimento mais vezes, expondo o paciente, né, a novas fotos de radiação, o que vai causar prejuízo final, né, o que não é o ideal. Alinhar o raio central com o paciente colimar a área desejada, certo? Instruir o paciente quanto à respiração, se necessário. Ah, mas em crânio, gente, vocês viram, são muitas estruturas de densidade diferente e tudo mais. Lembra daquela tática que eu passei para vocês? Quando você dá algo para o paciente fazer, ele se concentra naquilo e não lhe atrapalha no seu trabalho. Certo? A depender da situação, se o paciente estiver se movimentando muito, com a respiração ofegante, é necessário que você solicite a apneia. Não que aquilo vai influenciar diretamente na imagem causar algum prejuízo caso não ocorra a apneia na imagem do paciente. Não, é para que você consiga manter aquele paciente imóvel por mais tempo para executar a sua rotina sem nenhum prejuízo final, certo? Disparar e revelar o filme, revelar ou processar, transformar aquela imagem latente na imagem visível e sua imagem está pronta, certo? Lembrar sempre, por ser técnica book, o primeiro passo, antes de tudo, alinhe seu raio central, ok? Vamos lá. E os exames podem ser feitos tanto na estativa quanto na mesa. Vamos lá. A rotina de crânio é um AP neutro seguido de um perfil. Assim, a primeira pergunta que vocês vão me fazer: existe um lado de perfil, assim como existe no perfil de tórax, tem que ser sempre o lado esquerdo mais próximo do book? Não, certo? A não ser que tenha indicação clínico-patológica para aquele paciente, certo? Se o paciente, sei lá, tomou uma pancada do lado esquerdo, o médico quer que faça o perfil esquerdo, você vai fazer porque o médico pediu, certo? Mas caso não tenha nenhuma indicação clínico acerca daquele paciente, nenhuma instrução extra, você vai realizar um AP e o perfil você pode fazer tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ok? Existem, além dos perfis do AP com raio central perpendicular, que é o que eu chamo de AP neutro, né? Eu tenho os APs que são angulados, né? Tem os métodos. Lembrem e já vão anotando que esses detalhes fazem uma diferença terrível no estudo de vocês e até na prática clínica, porque confunde muito. Mas quando eu digo que todo método Towne são 30 graus angulados caudalmente, quando aparecer esse nome método Towne, a angulação vai ser essa. Aparecer em crânio, aparecer em célula túrcica. Então já peguem esses termos mais técnicos, esses detalhes acerca de protocolo e já vão anotando a parte, certo? É uma forma de auxiliar na fixação do conteúdo. Tá meio escuro? Não, acho que não. Deixa eu ver se a CD fica melhor. Fica. Então, Towne e Breton tem um AP 0 grau com raio perpendicular, que seria a rotina, já anotem aí, rotina AP perfil, que são esses mesmos parâmetros. A única diferença é que o raio central não tem angulação, ele vem de forma perpendicular, certo? E
o perfil também com raio central perpendicular, ok? Vamos lá. A P axial. Se eu digo que a incidência ela é axial, eu estou dizendo que o raio central dela é angulado a mais de 10 graus, ou 10 ou mais, certo? Se eu tenho um raio central angulado a 7, 8, 9, 9,5, não sei como, mas sei lá, não são consideradas incidências axiais. Para ser considerada uma incidência axial, o raio central tem que ser angulado de 10 para cima. Seja ele projetado podálico ou cefálico, não tem interferência quanto a isso. Mas se o raio central está angulado, eu chamo essa incidência de incidência axial. Não apenas o raio central. Se eu tiver angulação da parte, ou seja, do paciente, ou do meu receptor, a mais de 10 graus, eu também considero essa incidência axial. Mas geralmente, nos termos de protocolos de incidências radiográficas, o termo axial faz referência à angulação e inclinação do raio a 10 ou mais que 10 graus, ok? Então, a P axial, eu tenho duas formas de radiografar o meu crânio, lembrando que as primeiras incidências que nós estamos descrevendo são de crânio. Eu tenho o método Towne e o método de Breton, ou Britton, não sei falar inglês. Eu sei o que quer dizer, eu sei fazer o protocolo, desenvolver, mas falar inglês não é comigo. Primeiro ponto, como é que o meu paciente está posicionado? Eu tiro todos os objetos de metal, plástico ou objetos mais densos que possam causar artefato, né? Pensem aí, de crânio, o que é que pode causar artefato em crânio? Brinco, piercing, xuxa, presilha, depende da xuxa também, né? Cabelo molhado muito junto, trança com muito creme, pode causar borramento na imagem, certo? Professora, como é o nome? Aparelho, pode causar? Pode. Só que aí você não tem como solicitar que o paciente retire. Lembrem que quando estudamos na unidade de tórax, que existem artefatos removíveis, né, que você pode remover, solucionar, otimizar, e tem aqueles artefatos fixos que você só vai justificar na anamnese do paciente. Tinha marca-passo, fez o registro do tórax, vou tirar o marca-passo do paciente? Não, é um artefato fixo, tem que ficar com o paciente, pelo amor de Deus, certo? Então, posição do paciente, tira todos os objetos de metal que possam causar artefato naquela região, piercing, brinco, até corrente para pecar por mais, vocês podem tirar, mas geralmente com uma colimação adequada não pega, certo? Presilha, misse, não sei mais. Professora, o paciente tem um aplique, aquele aplique de tic-tac. O que é que eu faço? Ou o paciente tira, ou ela não faz exame. Mas ela falou que não quer tirar porque é difícil de colocar e tal. E eu posso considerar a professora como um artefato fixo? Não, por quê? É uma questão de como é que eu posso colocar? De vaidade, certo? Aquela paciente, ela não vai, a vida daquela paciente, os sinais daquela paciente não vão depender daquele tic-tac, né? Às vezes até sim, mas enfim. Então você vai justificar que não vai realizar exame porque é melhor você não radiografar aquela paciente com aquele monte de artefato na cabeça, do que ter que radiografar novamente posteriormente e tomar até uma chamada do médico que for lá na imagem, certo? Você tem que pensar sempre mais à frente. Então, tirar todos os objetos metálicos, né, da região de crânio. Lembrando, técnica Book, eu já alinhei meu raio central, já não mexo mais nele, em questão de alinhamento. Essas incidências podem ser realizadas tanto em decúbito quanto em ortostase. Mas geralmente, quando tem angulação de raio, eu prefiro colocar o paciente em decúbito, que eu tenho a melhor visibilidade, tanto da angulação do raio quanto do posicionamento, projeção de sombra. Lembrem sempre que raio-x é projeção de sombra, então se eu tenho uma angulação, a sombra projeta, o meu receptor de imagem ele não vai estar mais abaixo da estrutura, porque a sombra, lembram sempre daqueles exemplos que eu dou do sol de meio-dia, o sol de 3 horas, o sol de 10 horas, não é tudo a mesma coisa. Então se eu tenho projeção de sombra, o meu chassi, o meu cassete, ele também vai precisar descer, certo? Receptor de imagem 24x30 longitudinal. Como eu já havia dito, já coloquem aí como observação. O receptor de imagem para crânio, certo? Ele é sempre
longitudinal. E para adulto é taxado, é classificado como um protocolo com 24x30, certo? Já para criança, você consegue fazer no 18x24 ou 13x24, depende da idade da criança, ok? Longitudinal. Se eu for radiografar perfil transversal, crânio, já coloquei, crânio adulto, AP ou PA, 24x30, longitudinal, perfil 24x30, transversal, certo? Paciente em decúbito dorsal, ou seja, com dorso encostado no buque, plano médio sagital na linha central da mesa e long perpendicular à mesa. Quem é long? Linha órbito meatal. Olha aqui nós estamos agora utilizando daqueles termos chatinhos do início da aula introdutória que vocês tinham que ter ciência, certo? Então aqui, ó, long perpendicular à mesa, dá até para visualizar se vocês observarem direitinho aqui, ó, tem uma linha que percorre o canto da órbita para o meato acústico externo. Eu tenho que deixar essa linha reta com a mesa, para que eu tenha uma P verdadeiro, certo? Vamos lá. E agora, professora? Posicionei o paciente, inclusive aqui tem até um apoio, não sei se dá para ver, um apoio de crânio que não existe, aí você posicionar o paciente no book puro mesmo. E agora, o que eu faço? Ó, devolvi de 1 metro, não esquecer. Estamos em crânio, já saímos de tórax. O que eu faço? Quem determina se eu utilizo o método Towne ou o método Breton? A solicitação médica, certo? Ele sempre vai indicar, porque os dois métodos são métodos diferentes e tem visibilidade anatômica diferente. Então, se o médico solicita o método Towne, perdão, que é o primeiro, ó, eu vou colocar o raio central angulado 30 graus caudal, ou seja, angulado sentido pé do paciente, certo? Para baixo, para cauda. Se o médico solicita Breton, 37 graus caudal. O PRO, na prática clínica, isso é solicitado? Não. Geralmente, quando solicitam raio-x de crânio, eles só solicitam mesmo a rotina, que é um AP 0 grau, certo? Porque hoje em dia você tem a tomografia, quase todo o serviço de hospital tem a tomografia, ou não, na cidade tem uma clínica que trabalha com tomografia, então eles preconizam o exame de tomografia, que é um exame mais completo. Mas se solicitar, ou até mesmo para quem gosta de fazer prova de concursos, concurseiros, tem lá angulação de 30 graus caudal, Towne, e 37 Breton. Já vão fazendo a tabelinha que eu vou passar para vocês e coloque assim, o método em angulação, método de angulação em sentido, método de angulação em sentido, para que vocês consigam já começar a se familiarizar com esses termos. E quando eu falar Towne, Towne é 30 caudal, pô, Breton é 37 caudal, entendem? Fica bem mais fácil de compreender o conteúdo e que vocês conseguem absorver com mais clareza, ok? Então vamos lá, 30 graus caudal, Towne, 37 caudal, Breton. Agora, incidido aonde? Olha aqui mais um termo que acabamos de aprender, né? Um termo de referência anatômico, glabela, ó, 6 centímetros acima da glabela, saindo no occipital e no centro do receptor de imagem. Então, até mesmo para incidência P neutra de crânio, o raio central é 6 centímetros acima da glabela. Se eu tenho as angulações pelos métodos serem axiais, serem incidências complementares, especiais, eu jogo essa angulação do sentido do método que for solicitado, também 6 centímetros acima da glabela, certo? Defofim de 1 metro, ó, aqui, paciente com a boca fechada, colimação pegando do vértex, o topo do crânio, até mais ou menos aqui o gônio, né, o ângulo da mandíbula. Tem gente que colima tudo porque o exame cortado, só o crânio mesmo, fica esteticamente feio, né? Para você pegar crânio e face errado, não. Geralmente as rotinas são realizadas dessa forma, até por uma questão de estética. Até porque o paciente pegar o exame e tá lá a mandíbula cortada, fala, pô, tá errado, o menino fez meu exame pela metade. Tem gente que nem todo mundo ele é obrigado a conhecer de referências anatômicas, onde começa e onde termina, que o crânio é dividido em calvária e base, ninguém tem a obrigação de saber disso. Esteticamente, ele acha que o crânio é tudo,
Então, geralmente, a colimação de crânio se pega fácil também por essa questão mais estética, certo? Acho que deu para entender até aqui mais ou menos como é que funciona. Só recapitulando para poder encerrar esse vídeo e passar para o próximo, certo? Posição do paciente, tiro todos os objetos de metal, centralizo ele, centralizo o raio central, coloco o lombo perpendicular à mesa, certo? Se for na rotina, dentro da rotina é perpendicular. Se fugir da rotina, meus métodos de 30 e 37 graus angulados caudalmente, que são os Towne e Breton, que são utilizados da mesma forma. AP e PA de crânio são utilizados chassi 24 por 30, sentido transversal, sentido longitudinal, marcador do lado direito do paciente. Não precisa mais estar falando do marcador aqui, vocês já estão quase encerrando a disciplina de incidências e tem que ter isso bem intrínseco na mente de vocês, certo? Se angular 30 é Towne, se angular 37 é Breton. Defofi, de 1 metro, técnica Book. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos dar uma pausazinha para poder continuar, abrir os questionamentos para vocês e continuar para vermos como é que funcionam as outras incidências de crânio.